Bem-vindo, alma querida, a este momento de graça e reflexão. Você já se encontrou acordado. De repente, entre 3 e 5 da manhã, sem barulho, sem dor, sem motivo claro, apenas seus olhos se abriram e um silêncio estranho tomou o quarto. Um silêncio sem fôlego, como se algo tivesse passado suave, discretamente. Talvez, nesse instante, você tenha virado de lado, tentou voltar a dormir, mas o incômodo ficou. A pergunta permaneceu: por que agora? E se não fosse insônia, e se sua alma tivesse sido despertada, não pelo hábito ou pela idade, mas pelo céu? Algumas horas não pertencem ao tempo, são passagens, e quando o mundo silencia, Deus caminha mais perto. Os santos chamavam essas horas de vigílias. A Igreja nunca as tratou como acidentes, mas como momentos de mistério, em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais tênue. Muitos dos santos monges em mosteiros de pedra, mães rezando ao lado de berços, viúvas descansando em solidão, ouviram esse mesmo chamado silencioso. Não era uma voz, nem uma visão, apenas um toque na escuridão, um anseio que parecia vir de fora do corpo, mas que morava bem dentro da alma. Amado filho, se algo sagrado dentro de você se sente silenciosamente tocado, clique em inscrever-se como um sim silencioso à graça, como quem acende uma vela que ninguém vê, mas que o céu inteiro contempla. Se desejar, compartilhe de onde está assistindo e se há uma prece repousando em silêncio no seu coração, sinta-se à vontade para escrevê-la abaixo. Cada palavra que você oferecer, eu recebo com reverência e a levo comigo para a oração. Você não precisa tentar mais, não precisa entender tudo agora, apenas esteja aqui, apenas respire, e enquanto o silêncio começa a repousar, deixe que a sabedoria da Igreja fale suavemente à sua alma. Há uma razão para este despertar, pois, no silêncio entre os sonhos e a aurora, Deus se aproxima não com trovões, mas com ternura. Você pode pensar que está apenas acordando com a idade, ou sendo despertado por algum pequeno ruído, mas os santos nos recordam: Deus vem como um ladrão na noite, não para roubar, mas para buscar. Ele busca você, ele sabe que, à luz do dia, seus pensamentos se atropelam, seu coração faz barulho, seu tempo pertence a outros. Mas aqui, neste silêncio sagrado, sua alma está sozinha com ele. Talvez ele não esteja pedindo palavras, mas atenção. Não uma oração longa, mas a inclinação do seu coração. Santa Teresa de Ávila dizia: orar é nada mais do que passar um tempo a sós com aquele que nos ama. Então, se seus olhos se abrirem novamente nesta hora, não tenha medo, você não falhou em dormir. Você foi gentilmente chamado à intimidade, para sentar, respirar, escutar e, na escuridão, descobrir que não está sozinho. Alguns despertares não são interrupções, mas convites. Não são ruído, mas graça. Não são coincidência, mas a batida suave daquele que te criou. Entre 3 e 5 da manhã, o mundo parece estar em silêncio absoluto, mas o silêncio da terra não significa ausência de movimento nos céus
nem ausência de batalha. Querido filho, essa hora não é neutra, é uma encruzilhada. Uma hora em que as forças espirituais se movem, algumas para ferir, outras para curar, algumas para tentar e outras para salvar. Os antigos padres da igreja sabiam disso. Eles falavam da vigília da alma como um tempo de combate invisível, quando as defesas naturais da pessoa estão mais frágeis e o inimigo tenta sussurrar mentiras com mais facilidade. Você está sozinho. Deus não ouve mais. Nada vai mudar. Mas também é o momento em que a graça de Deus entra com mais doçura, porque é justamente aí, na fraqueza e na escuridão, que ele pode ser recebido como luz verdadeira. Não é coincidência que Jesus tenha se retirado para orar antes do amanhecer. Não é acaso que o Getsemane, jardim de angústia e rendição, aconteceu à noite, nem que a ressurreição tenha acontecido antes do sol nascer. Há algo nessa hora que revela o coração do Evangelho no tempo mais escuro. A esperança começa a pulsar. Se você acorda com medo, com lembranças dolorosas, com o coração inquieto, lembre-se, você não está em perigo, você está sendo chamado. Talvez para rezar por alguém, talvez para entregar algo que seu coração carrega há anos, talvez para deixar Deus tocá-lo onde ninguém mais pode. Santo Antônio dizia: o silêncio da noite é um espelho nele, o céu se reflete mais claramente. E talvez sua alma esteja sendo convidada a olhar para esse espelho, agora não para se acusar, mas para se encontrar. Na hora em que o mundo dorme, o céu vela. Na hora em que o medo tenta crescer, a graça cresce ainda mais. Então, quando a próxima madrugada tocar seus ombros, não fuja. Permaneça um instante, diga o nome de Jesus em silêncio e confie que há um combate acontecendo e que Deus já está lutando ao seu lado. Nem sempre veremos o que está em jogo, mas talvez seja a sua fidelidade na escuridão que salvará outra alma da queda. Você já imaginou o que faziam os santos quando o sono fugia? Eles também tinham noites inquietas. Também enfrentavam dores físicas, lembranças insistentes, angústias silenciosas. Mas em vez de lutarem contra a insônia, eles a transformavam em altar. São João da Cruz costumava levantar-se no meio da noite, ainda com os olhos pesados, e caminhava em silêncio até uma pequena capela, onde se ajoelhava sem pedir nada, apenas para estar com Deus, ali. Entre o cansaço e o frio da madrugada, ele dizia que a alma se tornava mais receptiva, porque todas as distrações dormiam. Santa Teresa de Calcutá, mesmo em idade avançada, acordava nas primeiras horas para estar diante do Santíssimo, com um terço entre os dedos. Ela acreditava que, nas horas mais pobres do dia, Deus derramava as graças mais silenciosas e eficazes. Esses homens e mulheres não eram super-humanos. Eram como você, tinham dores, limitações, confusões, mas descobriram que, quando a alma é despertada fora do tempo, ela pode encontrar uma eternidade escondida no escuro. Eles acendiam uma vela, faziam o sinal da cruz e ofereciam aquela vigília como uma oração viva pelo mundo, pelos pecadores, pelos moribundos, pelos que sofrem em silêncio e às vezes
por ninguém em especial, apenas por amor. Porque quem ama, vela, quem ama, espera, e quem ama, mesmo sem saber porquê, se levanta no meio da noite para dizer: Senhor, eu estou aqui. Santa Teresinha do Menino. Jesus escreveu uma vez: Deus vê mais valor em um ato escondido de amor do que em 1000 palavras ditas sem coração. E talvez esse ato escondido, esse levantar silencioso, esse sussurro de oração, seja a chave que abre portas que nem sabíamos que existiam. Você não precisa recitar longos salmos, nem acender uma vela literal. Talvez tudo que você consiga dizer seja: estou cansado, Senhor, mas estou aqui, e isso já basta. O céu não mede a beleza pela grandeza, mas pela sinceridade. E na escuridão da madrugada, quando tudo parece pequeno, o menor gesto de fé brilha como uma estrela no firmamento. Da próxima vez que acordar, lembre-se dos santos. Eles não voltavam a dormir imediatamente. Eles primeiro se ajoelhavam para que o despertar não fosse apenas físico, mas também espiritual. Talvez você não consiga se levantar. Talvez o corpo esteja cansado demais, ou a mente sobrecarregada, e tudo o que você faz é virar de lado, olhar o teto, respirar fundo e sentir um vazio que não sabe explicar. Mas, meu filho, até isso pode ser santo. O nosso Deus não espera performance. Ele não mede oração pelo número de palavras, mas pela disposição do coração. Se você está deitado, cansado, acordado antes do tempo e não consegue nem formar uma frase clara, entregue isso. Diga em silêncio: Senhor, eu não sei rezar agora, mas te ofereço esta inquietação, este corpo que não dorme, este coração que não sabe o que sente, recebe como está. É assim que a oração verdadeira começa na verdade do momento, não na perfeição. Santa Faustina Kowalska, em seus escritos, contou que muitas vezes tentava rezar e não conseguia dizer uma só palavra. Então ela simplesmente colocava a mão sobre o peito e deixava seu coração bater diante de Deus como uma prece sem som. Ela escreveu: mesmo meu silêncio, quando sofrido e entregue com amor, é como incenso diante do trono de Deus. Você não precisa vencer a inquietação, você pode oferecê-la. E essa é a beleza da fé cristã. Nós não fugimos da fraqueza, nós a consagramos, transformamos até mesmo o cansaço em cruz redentora. Cada suspiro na madrugada, cada pensamento confuso, cada angústia do sono que não chega, tudo pode ser convertido em intercessão. Você pode dizer: por aqueles que estão morrendo agora, Senhor, receba minha vigília. Pelos que choram sozinhos nesta hora, aceite minha insônia. Pelos que perderam a fé, transforma minha inquietação em semente de esperança. Não há oração mais poderosa do que a feita no meio da vulnerabilidade. É nesse lugar que Jesus foi encontrado muitas vezes, não nas palavras bem organizadas, mas nas lágrimas, nos silêncios, nos gestos pequenos. Lembre-se, ele próprio passou por isso no Getsêmani. Ele suou sangue enquanto os outros dormiam, e ali, no momento mais humano e solitário do Cristo, nasceu a redenção. Então, da próxima vez que você se revirar na cama, sem forças para se levantar,
mas com uma saudade de paz no coração. Não lute, ofereça. Transforme o desconforto em diálogo e deixe que Deus transforme seu quarto escuro em um santuário invisível. Você talvez se sinta só quando acorda na escuridão. Talvez olhe ao redor e pense: sou o único acordado. O mundo inteiro dorme, menos eu. Mas não é verdade. Mesmo enquanto sua casa permanece em silêncio, há mosteiros cujas janelas ainda têm luz. Há claustros em colinas distantes, onde sinos ainda ecoam. Há freiras de joelhos, com os dedos firmes no rosário. Há monges com os olhos voltados ao altar, oferecendo salmos por almas que nunca conhecerão. E entre essas almas está você. A igreja, em sua respiração mais profunda, nunca dorme por completo. Ela reza por todos nós, mesmo quando não pedimos, mesmo quando esquecemos. Quando você acorda na madrugada, há vozes unidas à sua, não apenas na terra, mas no céu, os anjos, os santos, os justos adormecidos em Cristo. Todos intercedem como uma só família. E você, nesse instante silencioso de vigília, entra nesse corpo místico que ora incessantemente. Você não está à parte, você está no coração vivo da igreja. Lembre-se, o corpo de Cristo não se limita às paredes do templo. Ele pulsa em cada vela acesa na noite, em cada olhar voltado ao céu, em cada alma que sussurra o nome de Jesus no escuro. São Bento organizou seus mosteiros com a certeza de que Deus merecia ser louvado em todas as horas, inclusive naquelas mais esquecidas. A liturgia das horas inclui a oração das leituras, feita enquanto o mundo repousa. É o louvor que sustenta o mundo sem que ele perceba. Quando você desperta sem entender por quê, você pode se unir a essa corrente invisível, mesmo que não te diga uma palavra. Sua vigília já se soma à vigília da igreja. Imagine isso milhares de almas, em línguas diferentes, em celas, capelas, casas simples ou hospitais, rezando agora como se fossem um só coração. Você não vê, mas você faz parte. E quando você se sente perdido, cansado, abandonado, essa oração invisível te sustenta. Ela é como o incenso escondido atrás do véu do templo, não aparece, mas perfuma o céu. Santo Agostinho dizia: ninguém reza sozinho. Quando rezamos, a igreja inteira reza em nós. Então, da próxima vez que acordar e se sentir isolado, feche os olhos, respire e diga apenas: estou unido à vossa oração. Senhor, mesmo no escuro, sou vosso. Você talvez se sinta só quando acorda na escuridão. Talvez olhe ao redor e pense: sou Yahweh, único acordado. O mundo inteiro dorme, menos eu. Mas não é verdade. Mesmo enquanto sua casa permanece em silêncio, há mosteiros cujas janelas ainda têm luz. Há claustros em colinas distantes, onde sinos ainda ecoam. Há freiras de joelhos, com os dedos firmes no rosário. Há monges com os olhos voltados ao altar, oferecendo salmos por almas que nunca conhecerão. E entre essas almas está você, a igreja, em sua respiração mais profunda. Nunca dorme por completo. Ela reza por todos nós, mesmo quando não pedimos, mesmo quando esquecemos,
Quando você acorda na madrugada, há vozes unidas à sua, não apenas na terra, mas no céu, os anjos, os santos, os justos adormecidos em Cristo. Todos intercedem como uma só família. E você, nesse instante silencioso de vigília, entra nesse corpo místico que ora incessantemente. Você não está à parte. Você está no coração vivo da Igreja. Lembre-se, o corpo de Cristo não se limita às paredes do templo. Ele pulsa em cada vela acesa na noite, em cada olhar voltado ao céu, em cada alma que sussurra o nome de Jesus no escuro. São Bento organizou seus mosteiros com a certeza de que Deus merecia ser louvado em todas as horas, inclusive naquelas mais esquecidas. A liturgia das horas inclui a oração das leituras feita enquanto o mundo repousa. É o louvor que sustenta o mundo sem que ele perceba. Quando você desperta sem entender por quê, você pode se unir a essa corrente invisível, mesmo que não diga uma palavra. Sua vigília já se soma à vigília da Igreja. Imagine isso, milhares de almas, em línguas diferentes, em celas, capelas, casas simples ou hospitais, rezando agora como se fossem um só coração. Você não vê, mas você faz parte. E quando você se sente perdido, cansado, abandonado, essa oração invisível te sustenta. Ela é como um incenso escondido atrás do véu do templo, não aparece, mas perfuma o céu. Santo Agostinho dizia: ninguém reza sozinho. Quando rezamos, a Igreja inteira reza em nós. Então, da próxima vez que acordar e se sentir isolado, feche os olhos, respire e diga apenas: estou unido à vossa oração. Senhor, mesmo no escuro, sou vosso. Agora que você está desperto, mesmo que sem querer, o que fazer com esse instante? Você pode voltar a dormir, se o corpo permitir, ou pode se revolver em pensamentos ansiosos, buscando respostas que ainda não vieram. Mas há uma terceira opção, uma que os santos escolheram e que a Igreja, em sua sabedoria, guarda em silêncio há séculos. Transforme este momento em altar. Não é preciso velas reais, nem vestes litúrgicas, nem palavras difíceis. O altar pode ser seu travesseiro, o véu, sua respiração, e o sacrifício é simplesmente o tempo que você oferece a Deus, sem querer nada em troca. Diga uma Ave Maria, mesmo com sono, mesmo sem forças, talvez devagar, talvez em silêncio, mas com o coração. Esse único ato de amor feito na escuridão, no momento em que ninguém está olhando, é como incenso subindo direto ao trono de Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina que a oração une o céu e a terra. Ela ultrapassa as barreiras do tempo, do espaço e da carne, e quando feita no silêncio da noite. Ela possui uma força misteriosa, é como se tocasse as fibras mais escondidas do coração de Deus. Santa Catarina de Sena dizia: quando a alma reza em segredo, Deus a escuta em público. Pense nisso, meu filho. Essa Ave Maria que você sussurra agora pode aliviar o sofrimento de alguém que está morrendo neste exato momento, fortalecer um padre que luta contra o desânimo, consolar uma mãe que chora sozinha num hospital, ou simplesmente mostrar a Deus que você ainda o ama, mesmo na escuridão
Você não vê o efeito, mas o céu vê e responde. Esse instante, essa vigília involuntária, essa oração sem estrutura, é o tipo de louvor que agrada profundamente ao coração de Cristo, porque nasce do escondido, do imperfeito, do cansado. É isso que torna esse momento um altar mais puro do que muitos construídos em pedra. E ao final dessa oração, não se preocupe com dormir. Descanse, sabendo que a graça já visitou sua alma, que o Senhor passou por ali e você não o ignorou, que seu pequeno ato de amor foi colhido como flor no jardim eterno. Agora respire, sinta o silêncio ao seu redor, deixe que ele o embale não como vazio, mas como presença, a presença daquele que vela por você desde o primeiro respirar. E se os olhos se fecharem, durma com a certeza de que a oração continua, nos santos, na igreja e dentro de você. Você fez do escuro uma capela, do despertar uma oferenda e do coração uma morada de Deus. Você andou longe nesta noite, mas a graça sempre esteve a um suspiro de distância. Você não está sozinho. Cristo ainda chama o seu nome. Descanse nele. Você caminhou longe hoje, mas a graça sempre esteve a apenas um suspiro de distância. Você não está sozinho. Cristo ainda chama o seu nome. Descanse nele.